O que significa colocar o bem comum acima dos interesses individuais? A famosa frase de John F. Kennedy: não pergunte o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Dita em seu discurso de posse como presidente dos Estados Unidos em 1961, é um chamado à responsabilidade e ao engajamento cívico. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, foi um líder que inspirou gerações com suas ideias de renovação, esperança e serviço à nação. Seu mandato, embora curto, foi marcado por grandes desafios, como a Guerra Fria, a luta pelos direitos civis e a crise dos mísseis em Cuba. Apesar das dificuldades, ele sempre incentivou os cidadãos a se unirem pelo bem maior, enfatizando que todos têm um papel a desempenhar na construção de uma nação forte e justa. Essa frase de Kennedy é um convite à ação e à reflexão. Ela nos lembra que, em vez de esperarmos que o Estado ou o governo nos ofereça soluções, devemos assumir nossa parte de responsabilidade na sociedade. Essa responsabilidade pode vir de várias formas: contribuir para a comunidade, respeitar as leis, ajudar os outros, votar com consciência e se engajar em questões políticas e sociais. A frase nos desafia a não sermos meros espectadores na vida pública, mas participantes ativos na construção de um país melhor. Kennedy, ao propor essa ideia, estava falando diretamente para uma geração de americanos que enfrentava mudanças significativas no cenário global. Ele entendia que a democracia não é um sistema que funciona apenas com a ação do governo. Ela depende do envolvimento dos cidadãos. Cada pessoa tem o poder de influenciar o rumo de seu país através de suas escolhas e ações. Ao questionar o que você pode fazer pelo seu país, Kennedy nos convida a pensar além de nossos próprios interesses e a refletir sobre o impacto que podemos ter na sociedade como um todo. A frase também sugere que a relação entre o cidadão e o país não deve ser apenas uma via de mão única. Muitas vezes, esperamos que o governo resolva nossos problemas, ofereça serviços ou crie oportunidades. No entanto, essa postura pode nos tornar passivos diante dos desafios coletivos. Quando Kennedy sugere que devemos perguntar o que podemos fazer pelo nosso país, ele está pedindo que cada cidadão assuma a responsabilidade de melhorar sua comunidade, de trabalhar pelo bem comum e de não depender exclusivamente do governo para encontrar soluções. Essa reflexão é especialmente relevante nos tempos atuais, onde, em muitas partes do mundo, há uma sensação crescente de descontentamento e desconfiança em relação ao governo e às instituições públicas. É comum que as pessoas esperem que as soluções venham de fora, que o governo faça mais, que a economia melhore automaticamente. Mas Kennedy nos lembra que, embora o governo tenha um papel importante, o verdadeiro poder de mudança está nas mãos dos cidadãos. É a participação ativa, o compromisso com o bem-estar coletivo e a disposição de agir que fazem a diferença. A frase também nos provoca a questionar nosso papel na sociedade. Estamos realmente fazendo o suficiente para contribuir para o país em que vivemos? Estamos assumindo nossas responsabilidades como cidadãos ou apenas reclamando quando as coisas não vão bem? Essa pergunta é um desafio para que cada um de nós reflita sobre a própria contribuição e entenda que a construção de um país melhor começa com a atitude individual. Kennedy acreditava firmemente no potencial de cada pessoa em fazer a diferença. Sua frase não é apenas um apelo à responsabilidade individual, mas também uma mensagem de esperança. Ele acreditava que quando cada cidadão se envolve, quando cada pessoa faz sua parte, grandes mudanças podem acontecer. A força de uma nação não reside apenas em seu governo, mas no engajamento e na união de seu povo. Quando todos contribuem, mesmo que em pequena escala, o impacto é significativo. Essa ideia de serviço ao país não precisa ser vista de forma grandiosa. O que podemos fazer pelo nosso país pode começar com gestos simples, desde ajudar um vizinho até se voluntariar em uma causa social ou participar ativamente nas eleições. Cada pequena ação conta,
e quando somadas, elas têm o poder de transformar uma sociedade. Kennedy sabia que não era necessário ser um grande líder ou uma figura pública para fazer a diferença. O compromisso com o bem comum pode vir de qualquer pessoa, em qualquer lugar. É importante também contextualizar a frase em um momento histórico em que os Estados Unidos enfrentavam enormes desafios, tanto internos quanto externos. A ameaça nuclear, as tensões da Guerra Fria e a segregação racial eram algumas das crises que Kennedy precisava enfrentar. Diante disso, ele apelou ao patriotismo e ao senso de dever dos cidadãos, mostrando que o futuro da nação dependia do esforço coletivo. A frase "pergunte o que você pode fazer pelo seu país" é um reflexo dessa necessidade de união e ação conjunta, uma chamada à mobilização em prol de um bem maior. Mas o que realmente significa, na prática, fazer algo pelo seu país? Isso pode variar de acordo com as habilidades, os interesses e as circunstâncias de cada pessoa. Para alguns, isso pode significar engajar-se na política. Para outros, pode ser ajudar em projetos comunitários, educar os jovens ou até mesmo defender causas ambientais. O importante é que todos, de alguma forma, busquem contribuir, não esperando apenas benefícios ou soluções externas, mas atuando ativamente na construção de um futuro melhor. Voltando à pergunta inicial, o que realmente significa colocar o bem comum acima dos interesses individuais? A resposta está no compromisso com a coletividade, no reconhecimento de que nossas ações têm um impacto direto sobre a sociedade em que vivemos. Quando agimos pensando no bem maior, fortalecemos o tecido social e criamos uma nação mais justa, equitativa e unida. Deixe seu comentário. Como você acha que pode contribuir para o bem de sua comunidade e do seu país? Quais ações você acredita que poderiam fazer a diferença no seu dia a dia? Compartilhe suas reflexões e ideias.